Fala investidor, fala investidora, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês uma loucura que eu estou fazendo na minha vida, mas eu basicamente estou considerando que essa vai ser a melhor coisa que eu vou fazer dentro da Bolsa de Valores e, consequentemente, que vai gerar um resultado fora dela que eu vou comentar com vocês logo após o evento. Então, vamos pro vídeo. Bem, para a gente começar, o que eu estou querendo falar com tudo isso? Vocês devem estar achando que eu estou divagando um pouco, mais calmo. Na verdade, eu tinha, atrás da Bolsa de Valores, um outro sonho. Eu queria realizar um sonho, eu queria comprar uma coisa ali para mim. E eu estava juntando esse dinheiro já assim há muitos anos. É um dinheiro quase que da vida toda aqui que eu conquistei. E aí eu falei o seguinte, tá bom, agora eu vou conseguir comprar efetivamente o que eu quero. Só que aí eu olhei efetivamente para aquilo que eu estava querendo e para as oportunidades na Bolsa de Valores e eu decidi tomar uma decisão muito difícil, mas que foi necessária e eu acho que inclusive é a melhor coisa que eu vou fazer. O que eu decidi fazer? Eu vou postergar esse sonho, eu vou jogá-lo para frente, quem sabe algum dia eu consiga realizá-lo, mas eu peguei todo o valor que eu ia usar para comprar essa coisa que eu queria tanto e decidi colocar na Bolsa de Valores. Só que eu vou mostrar aqui para vocês basicamente o que eu vou fazer com esse dinheiro e basicamente hoje eu vou aportar em alguns fundos imobiliários que eu acho que são bastante interessantes e que eu vou acrescentar no meu portfólio até para que eu consiga trazer uma diversificação de setores e de indexadores, inclusive de inflação, para que eu tenha exatamente um valor ideal daquilo que eu gostaria de ter para os meus fundos imobiliários. Claro, dentro daquilo que a gente considera mais importante para os fundos imobiliários, que é a renda, nós devemos ter em consideração que se a cota porventura ela vier a cair, esse não é o problema. O problema, na verdade, é você ter dentro dos fundos imobiliários a perspectiva de que você vai comprar no valor muito baixo e dobrar ou triplicar seu patrimônio. Os fundos imobiliários, eles não têm basicamente essa vocação, porque o que tem geralmente a vocação para você ter esse ganho patrimonial tão elevado são as ações. E eu tenho sim algumas ações no meu portfólio que provavelmente eu vou aumentar, eu vou comentar com vocês um pouquinho do que eu vou fazer, inclusive com o meu portfólio no geral, mas eu quero trazer para vocês o racional do que eu vou fazer hoje com esse dinheiro que eu coloquei, mas vocês já devem ter visto na thumb que eu coloquei o quanto que eu vou investir e é sim um valor muito expressivo para mim, como eu falei, é um dinheiro de praticamente a vida toda e é muito importante que eu faça isso de uma forma bem pensada, com diversificação, para que se algum fundo porventura vier até algum problema, vier a alguma dor de cabeça, eu não perca tanto dinheiro, eu não tenha uma desvalorização, eu não fique sem a renda, que principalmente os fundos imobiliários têm essa finalidade para mim. E trazendo vocês aqui direto para a tela, eu quero trazer o primeiro fundo imobiliário que eu vou aportar, é um fundo novo dentro da minha carteira, que é o Veritá, que é um fundo basicamente aqui vinculado a crédito que ele oferece ali CRIs ao mercado e ele faz essa distribuição entre aquelas pessoas que necessitam. Então eu vou aqui mostrar para vocês o que é esse Veritá, que é o fundo do Fator Veritá. É um fundo muito antigo na Bolsa de Valores, ele está na Bolsa basicamente desde 2011, então é um fundo bem antigo. E aqui nós vamos passar assim de uma forma muito rápida por algumas coisas. Eles colocam aqui os CRIs que eles têm, eles colocam aqui quais os ativos que estão por detrás e alguns fundos imobiliários, inclusive também que eles investem e tudo mais. Mas o que é o mais interessante aqui que eu quero trazer para vocês, que é essa distribuição, como que o portfólio deste fundo imobiliário está dividido e por que faz sentido de eu anexá-lo ao meu portfólio, a tudo aquilo que eu coloquei como investimentos até então. Se vocês olharem os vídeos antigos, vocês vão perceber que eu apenas tenho um fundo de papel, que é o MXRF11. Eu sei que dentro dele nós temos diversas estratégias, nós temos desenvolvimento, nós temos ali alguns CRIs vinculados a CDI, nós temos alguns outros vinculados a IGPM, temos alguns vinculados a IPCA, mas eu decidi fazer o seguinte, olha, qual que é o indexador que mais me traz uma segurança em relação ao poder aquisitivo, ou seja, qual é o indexador que traz uma melhor correção em relação à inflação? E eu, particularmente, enxerguei que seria o IPCA. Por isso que esse fundo, o Veritá, ele faz muito sentido dentro da minha carteira, porque eu vou aumentar a minha exposição a IPCA e vou, consequentemente, colocar um fundo de papel novo aqui dentro e que é bastante antigo na bolsa e tem um patrimônio ali na casa dos seus 1,5 bi de reais. Então é um
patrimônio bastante relevante dentro dos fundos imobiliários e é uma gestão que já se mostrou bastante competente. Então, olhando aqui de uma forma bem ampla, nós podemos ver que 83% do fundo está em IPCA. Então, é um índice bastante interessante do que eu gosto. E o fundo basicamente está em 90% em CRIs. Ele tem uma parte aqui mais ou menos em 10% de fundos imobiliários e ele tem uma porcentagem de 6% aqui em caixa, que é para que ele possa originar alguns títulos ou até fazer a compra desses mesmos títulos no mercado secundário. Então, uma determinada empresa originou, ela vai lá e compra esse título dessa empresa, enfim, dentro daquela programação normal do que são os CRIs. O que eu mais gostei também são basicamente os indexadores, claro, só que eles colocam aqui que o IPCA mais 7 é o indexador que mais corresponde aqui à média dos indexadores, e isso para mim é muito interessante. Por quê? Quando nós olhamos para os títulos do Tesouro, nós conseguimos no máximo ali conseguir IPCA mais 6, e esse fundo ele está dando um prêmio pelo menos aqui de 1%. Então, é muito interessante, é um valor bem robusto e eu gostei também que eles têm um prazo médio aqui de duração desses CRIs de 5 anos, ou seja, por 5 anos, considerando a média assim, geral dos CRIs, nós vamos ter uma renda recorrente ali, considerando que todos aqueles devedores que estão lá dentro, eles consigam fazer o pagamento. Outro dado que eu achei também interessante, que eles colocam aqui de uma forma bem discriminada, assim, qual é a relação de exposição a determinados setores. Então, nós temos aqui alguma coisa na casa dos seus 20% em CRIs, na verdade, que são relacionados à construção civil, uma parte alimentícia, FIIs de papel, logística, enfim, daqui da parte de logística para baixo, nós temos uma exposição muito pequena. Uma outra lâmina que eu acho muito interessante de olharmos também qual que é a distribuição da quantidade de ativos em relação percentual ao patrimônio do fundo. Então, vamos supor que o fundo ele tenha 1 bilhão e 500 milhões de reais dentro do fundo. Se nós pegarmos, por exemplo, 1% disso tudo, daria mais ou menos ali os seus 15 milhões de reais. Então, qual que é, por exemplo, um CRI que você emprestou 15 milhões de reais para ele? Aí, o que a gente consegue enxergar aqui? Que, por exemplo, os CRIs que correspondem a até 1% do patrimônio do fundo, eles são a sua maioria. Ou seja, nós temos aqui uma pulverização, uma diversificação de CRIs dentro do portfólio do fundo, que se, por exemplo, algum aqui não conseguir pagar, a diversificação do fundo não vai ser afetada, o rendimento provavelmente também não vai sofrer uma oscilação grande. Agora, quais são aqueles CRIs que nós temos uma exposição ainda mais forte, que corresponde a 4 até 5% do patrimônio do fundo? Nós temos aqui, basicamente, seria aqui que corresponderia a tudo isso, e até 4% nós teríamos 4 CRIs. Ou seja, dentro da diversificação do portfólio aqui, eles conseguem trazer para nós que aqueles CRIs que são mais fortes ou com maior peso dentro do portfólio, eles são a minoria. Ou seja, se algum deles der problema, nós não vamos ter um grande impacto na renda, e isso para mim é muito interessante. Indo aqui para uma outra análise, que é uma análise bem superficial, mas é interessante da gente ter essa noção macro, que esse fundo ele é bastante antigo na Bolsa de Valores e não só isso, ele particularmente traz uma previsibilidade de rendimentos muito interessante. Por mais que nós tivemos aqui algumas oscilações, tanto para cima quanto para baixo, períodos de menor distribuição de rendimentos, no entanto, na média, esse fundo ele sempre ficou ali na casa dos seus 90 a R$ 1 de distribuição de rendimentos para os seus cotistas. Então, o que é interessante nós analisarmos? A previsibilidade daquilo que nós vamos receber. É claro, eu sei que quando houver um decréscimo ali, por exemplo, no IPCA, eu vou ter sim uma distribuição menor nesse fundo, mas isso é normal e previsível dentro do fundo. Só que o que acontece? Quando nós tivermos uma redução do IPCA, consequentemente, alguns índices de inflação, eles também vão cair e eu vou acabar ganhando na valorização da cota, então eu trocaria uma coisa pela outra. Mas o que é mais interessante para mim hoje é ter um fundo imobiliário que me pague rendimentos constantes e de uma forma bastante previsível, e o Veritá, a princípio, ele preenche todos esses requisitos que eu quero ter dentro de um fundo imobiliário, e esse é o motivo pelo qual eu vou aportar neste fundo. Mas, indo para o próximo fundo aqui que eu vou trazer para vocês, basicamente é o VISC11, que eu acredito que dispensa apresentações, é um fundo de shopping muito grande. Ele tem aqui 19 ativos dentro do seu portfólio, e eu particularmente aqui estou mordendo a língua, porque eu disse que não faria um investimento em fundos imobiliários de shopping novamente, porque eu tive uma experiência muito ruim com um fundo chamado FVPQ11.
Mas, olhando aqui para minha estratégia, eu percebi que o motivo pelo qual eu havia entrado naquele fundo foi para conseguir uma valorização do meu patrimônio e eu não estava enxergando, pelo menos com a clareza que eu enxergo hoje, que os fundos imobiliários eles são destinados à geração de renda, a uma renda mensal, a uma previsibilidade. E o que o VISC ele me traz? Primeiro, uma diversificação não só regional, mas uma diversificação de classe de shoppings. Nós temos classes de baixa, média e alta renda e nós temos aqui shoppings que atendem a todos esses públicos, um portfólio bastante diversificado. E o que é interessante nós notarmos aqui, que eles colocam que eles têm uma perspectiva para os rendimentos dos próximos meses, que ficaria numa banda máxima de 82 centavos e até 78. Só que aqui eu quero trazer uma questão que eu acho bem peculiar, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, que ouvi algumas pessoas comentando o seguinte: olha, nós sabemos o que está acontecendo com as lojas americanas. Será que é interessante nós comprarmos fundos imobiliários de shopping, considerando que as americanas são lojas muito grandes e presentes em quase todos os shoppings? Claro, é importante você ter uma noção um pouco de que isso vai afetar, mas nós temos também que entender que a loja americanas ela ainda não pediu a sua falência. Ela pediu uma recuperação judicial, ou seja, dentro de um plano de reestruturação, ela acredita que ela consegue sim se reerguer no longo prazo e voltar a ser empresa tão expressiva quanto ela é. Só que também não podemos desconsiderar que, por exemplo, lojas âncora, como são lojas americanas, Carrefour ou algumas outras que estão dentro de shopping, C&A, Renner, elas acabam, por conta do tamanho delas, pagando um valor um pouco menor de aluguel para que elas fiquem lá dentro. E de vez em quando, alguns lojistas um pouco menores, eles pagam aluguel e ainda eles pagam um percentual sobre o faturamento. Diferentemente das lojas americanas, que em alguns casos ela não paga isso. Então, se nós temos um lojista menor que paga R$ 70, por exemplo, no metro quadrado, a loja americana está pagando 40, 50 no máximo. Então, com a saída das lojas americanas, fazendo uma alteração pequena ali naquela dinâmica da loja, talvez porcionando um pouco melhor aquela quantidade diária, a gente consiga trazer lojistas menores lá para dentro e eles acabem ocupando aquela área, talvez elevando os rendimentos do próprio fundo. Ou nós podemos alugar aquele espaço para um outro concorrente tão grande quanto a lojas americanas e que venha, por mais que pela mesma negociação do contrato anterior, assumir aquela parte do imóvel e mesmo assim nós teremos uma manutenção dos rendimentos. Só que o que é interessante no VISC é que pela diversificação que nós temos de shoppings e de inquilinos lá dentro, a lojas americanas, por mais que percentualmente ela possa corresponder a bastante do faturamento do shopping, nós, consequentemente, não vamos ter uma redução tão drástica. Então, ainda que nós fiquemos aqui nessa banda dos 75 a 76 centavos, eu particularmente acho um valor bastante interessante. E o que eu estou mais achando interessante é que dentro de um portfólio que se presta a ser diversificado, eu tenho que deixar aqueles preconceitos de lado, aquelas ideias negativas que eu tinha a respeito de fundos imobiliários de shopping e fazer uma compra eficiente, uma alocação eficiente do meu capital para que eu possa, claro, rentabilizar meu patrimônio no longo prazo e não sair da bolsa de valores, especificamente porque eu não vou colocar meu dinheiro em fundos imobiliários que possam cair, que tem um risco muito grande. E o VISC, ele entrega para mim essa tranquilidade depois de analisar todos os outros fundos imobiliários de shopping. Esse foi aquele que mais me trouxe segurança. E também a 20, que é a gestora, basicamente aqui, é uma gestora que me passa bastante confiança. Eu tenho o Vino 11, que também é um fundo dessa gestora, que eu já tenho há bastante tempo, e por mais que nós tenhamos ali dentro algumas questões bastante polêmicas, como a compra da Globo, como alguma queda ali nos seus rendimentos, vamos dizer assim, uma emissão abaixo do valor patrimonial, mas tudo isso, para mim, a princípio, foram questões já superadas e que demonstraram sim que a gestão acertou pela compra da Globo e a emissão ela foi feita de forma bastante correta. Indo aqui para os rendimentos do VISC, nós podemos ver também que há uma certa previsibilidade aqui nesta casa dos 0,60. Claro, você deve estar olhando e falando, poxa André, 0,60 você consegue outros fundos que pagam muito mais que isso. Sim, realmente é verdade. Agora, nós temos uma questão da previsibilidade, que é novamente a tecla que eu bato. Fundos imobiliários, o rendimento dele tem que ser previsível, porque se você quer viver de renda com fundos imobiliários, é interessante que você conheça ou tenha pelo menos a noção de que você não vai ter um ganho patrimonial muito grande, você vai ter, na verdade, um rendimento constante. E se olharmos aqui, todo aquele período de pandemia, depois uma pequena recuperação e depois ela se tornou mais forte com a vacinação e tudo mais,
Nós vemos aqui que os fundos de shopping eles se mostram muito resilientes e que desde então, com reajuste de aluguéis, com menor carências, com menor taxas de desconto, com NOI, que basicamente é uma métrica ali para você avaliar se o shopping está indo bem ou não, tudo isso vem subindo, consequentemente os rendimentos desse fundo eles vão também subir e eu acredito que uma alocação do meu capital neste exato momento seria bastante interessante. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela para que a gente consiga ver. Eu estou com este valor, eu estou com 70 mil reais que eu coloquei aqui dentro da corretora para que eu possa fazer a compra de alguns ativos que eu elegi que vão entrar no meu portfólio. Então, para que a gente possa direto fazer essas compras, eu vou aqui para os meus fundos imobiliários e eu vou fazer algumas compras, claro, eu já predefini alguns valores para que eu possa efetivamente ter uma dimensão proporcional dos meus fundos imobiliários dentro da minha carteira e vocês vão acompanhar aqui as compras que eu vou fazer, tá certo? Então, o primeiro deles vai ser o Veritá. É um fundo que dispensa já apresentações, até porque eu comentei bastante aqui com vocês. E nós temos aqui uma negociação muito boa aqui dentro. Nós temos aqui uma pessoa vendendo a 16 mil reais esse lote todo e eu quero fazer uma compra aqui na casa dos seus 15 mil reais deste fundo imobiliário. É um valor bastante expressivo, eu sei disso, eu sei que esse é um valor que foge um pouco ali da realidade do brasileiro, mas esse daqui, lembre-se, é o dinheiro de toda uma vida. É um dinheiro que eu estou arriscando dentro da Bolsa de Valores, é um dinheiro que vai fazer falta se eu fizer alguma besteira, por isso que eu enxerguei que a alocação dentro dos fundos imobiliários é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, vamos lá tentar fazer essa compra aqui, eu vou estabelecer um preço limite, eu vou colocar aqui na casa dos seus, vamos dizer, 40 centavos, e eu vou deixar essa ordem ficar valendo até ali basicamente o dia 30 desse mês e eu vou esperar toda essa ordem aqui ser executada. Então, vou colocar aqui minha senha para que a gente possa efetivamente fazer essa compra. Vai pedir, claro, pelo valor para que eu confirme tudo isso. Então, perfeito, uma ordem já foi enviada. Agora, vamos para o VISC fazer uma compra também deste mesmo valor, ali na casa dos seus 15 mil reais também. Vamos ver quanto que daria aqui. Então, vamos lá, vamos fazer essa compra. Deixa eu, na verdade, ver o gráfico aqui, como é que as coisas estão. Vou colocar um centavo a mais para ver se eu consigo pegar alguma ordem. Vamos ver se aqui ele vai permitir. A minha é a primeira ordem aqui, vamos aguardar. Agora, para todos os outros fundos imobiliários, eu vou fazer uma compra muito parelha ali entre eles. Eu estabeleci que eu vou fazer uma compra de mais ou menos R$ 4.400 em cada um deles. Se sobrar algum dinheiro, eu vou consequentemente acabar comprando aqui o primeiro que me der a oportunidade, tiver dentro de um preço que eu achar justo. Então, vamos lá fazer algumas compras. Aqui, fundos com esse valor mais baixo, é até um pouco ruim de fazer a conta assim de cabeça, mas de qualquer maneira nós vamos fazer isso aqui juntos para que vocês acompanhem como que é o processo de escolha, como que é o processo de compra de valores tão altos como esse aqui. Então vamos lá, colocar 600 ações, deixa eu ver aqui o book de ofertas, como é que ele está. Então eu vou deixar essa ordem mesmo aqui a 7,34, tá um valor para mim justo desse fundo, tá abaixo do preço que eu estabeleci para ele. Perfeito, compra efetuada. Agora vamos para o próximo, que é o MXRF. Então aqui eu vou comprar bastante cotas dele. Opa, perdão, acabei colocando mais do que era o esperado aqui. Vamos mais uma vez para R$ 4.400, que é o valor que eu estabeleci para cada um dos fundos imobiliários que eu vou fazer essa compra. O valor de R$ 10,07 é um fundo extremamente líquido, então não vou ter problema para fazer nenhuma compra. Pronto, ordem também enviada. Vamos para o Vino, que como eu falei é um fundo aqui de lajes corporativas da Vinci, que eu gosto bastante também. Não tive nenhum problema com ele desde então, sempre me pagando rendimentos de forma bastante constante. E, claro, sempre olhando o book de ofertas para ver como que está a diferença de preço. Vou colocar aqui, então, 2 centavos a menos, só para que a gente consiga balançar um pouco o mercado, né? Como se 2 centavos fizesse muita diferença, mas vou colocar essa ordem aqui. Pronto, minha ordem já está lançada e provavelmente já foi executada aqui. Tinha alguma ordem, pelo visto,
surpresa aqui que estava aguardando só a minha compra. Vamos para o fundo da RBRL, que eu gosto também bastante desse fundo. Vamos comprar mais ou menos aqui umas 70. Vamos lá. Vamos comprar 60 cotas desse fundo. É um fundo que eu gosto bastante, é um fundo de logística que tem trazido dentro de uma questão de desenvolvimento bastante importante. Eu gosto dessa tese que eles trazem. Então, fundo do Risoterrax, que é um fundo imobiliário aqui de terras agrícolas, basicamente, tem sofrido um pouco recentemente por conta da queda dos seus rendimentos, mas que era algo bastante previsível de acontecer. E eu vou colocar aqui uma ordem também um pouquinho abaixo, de 3 centavos a menos. Vou colocar aqui essa ordem para ser executada daqui alguns dias, se conseguir pegar minha ordem. Pronto, a minha ordem aqui é uma das primeiras, maravilha. Agora vamos para o RECT. RECT é um fundo bem problemático em questão de locação, porque hora está locando, hora está vagando espaços, mas é um fundo bastante interessante, que eu gosto da gestão. Tem toda a questão de emissão abaixo do valor patrimonial, que acaba sendo um problema para algumas pessoas, mas eu particularmente enxergo isso até que de uma forma interessante, se o gestor, que é o Politi, conseguir trazer um rendimento interessante para nós. E eu, consequentemente, acho que ele tem feito um bom trabalho e vale a pena o meu aporte aqui neste fundo. Então, fazer a compra também do RECT 11, pronto, já foi feita. GGRC. GGRC é o fundo que mais está passando por problemas. Por quê? Nós tivemos ali um problema primeiro com incêndio lá dentro do fundo, que alguns levantaram ter sido um incêndio criminoso, outros disseram que não foi. Depois nós tivemos o HGLG vendendo um imóvel da Americanas, justo no momento assim ideal para ela, e o fundo, o GGRC, achou que seria uma boa, e a loja Americanas acabou, enfim, trazendo essa polêmica toda do mercado, e o GGRC já tem uma exposição de quase 20% do seu faturamento com galpões da loja Americanas. Mas, como eu falei num vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, os fundos imobiliários você tem que se preocupar muito mais com a localização do que com o inquilino, e você tem que se preocupar muito mais com a qualidade construtiva daquele imóvel, porque no final das contas inquilinos entram e saem, e o importante é que você tenha ali dentro um portfólio de imóveis interessantes que vão ser consequentemente ocupados por outros inquilinos se esse aqui vier a sair. Então, olhando o book de oferta, também é um fundo bastante líquido. Vou colocar aqui 2 centavos a menos, só para movimentar um pouquinho esse mercado aqui. Vou colocar a minha senha. Perfeito, minha ordem está aqui. Agora vou para o fundo TRXF, é um fundo que eu gosto bastante, que é um fundo que tem uma tese, para mim, esplêndida, que basicamente ele está atuando no ramo de varejo alimentício e está entrando um pouco para a questão da construção civil, e ele tem ali lojas, supermercados, tem lojas voltadas, como eu falei, ali para a obra Max. Então é um fundo muito interessante, com uma tese boa e com uma gestão que tem se mostrado muito eficiente na alocação de capital. Então eu vou colocar aqui, basicamente minha ordem ficaria umas 43, seriam isso, 43 cotas desse fundo imobiliário. Perfeito. Por fim, eu vou fazer a compra do BLMG, que é um fundo de logística muito importante para mim, porque ele traz uma tese, para mim, de verdade, bastante vencedora. Afinal de contas, ele aposta em poucos, mas bons imóveis. E nós tivemos toda uma questão bastante interessante, que é alguns investidores de fora aqui do Brasil, eles decidiram comprar parte do BLMG, e isso tem trazido bastante notícias e foco para esse fundo. Se eu não me engano, foi a Oaktree que fez essa compra e está comprando ali o BLMG, está fazendo parte da estratégia da empresa. Então, para que a gente consiga terminar aqui, eu vou colocar minha senha. Vamos ver a questão da liquidez desse fundo. Eu vou colocar uma ordem um pouquinho maior, talvez a 72,5, eu acho que vai ser uma boa oportunidade de eu fazer a compra. Sobrou aqui alguma coisa na casa dos seus R$20. Vou comprar mais outras 2 cotas aqui do fundo MXRF11, que também aqui a R$10,07, só para que a gente possa fazer a compra dele logo, e feito.
Bem, todas as minhas ordens elas foram executadas, eu esperei um pouquinho até que todas elas fossem efetivamente cumpridas ali no Home Broker e eu vou trazer vocês aqui para a minha planilha para que a gente possa efetivamente ter uma noção de como ficou o meu patrimônio. Então, para que a gente consiga enxergar aqui, hoje a divisão que eu tenho aqui ficou em aproximadamente 89% em fundos imobiliários e 11% em ações. Para quem já acompanha meus vídeos há mais tempo, sabe que a minha divisão ideal era que eu tivesse 80% em fundos imobiliários e 20% em ações. E eu também coloquei que quando eu atingisse o valor de um salário mínimo, isso lá no ano passado, que era de 1.200 e poucos reais, eu ia aumentar essa posição aqui que eu tenho em ações, eu ia passar para 30% do meu portfólio todo. Só que se deixarmos aqui o mouse aqui em cima, hoje eu tenho um valor aproximadamente aqui nos fundos imobiliários de R$ 145.790 e das ações eu tenho aqui R$ 18.000. Então se eu pegar esse valor aqui inteiro que eu tenho de patrimônio total, que ficou em R$ 164.700. Se eu fizer isso aqui vezes 30%, na verdade, então, 0,3, eu precisaria chegar a um patrimônio de R$ 49.000 nas ações. Então, como um percentual de 30% corresponde a R$ 49.000 e eu tenho hoje aqui nas minhas ações alguma coisa em torno de R$ 18.909, eu precisaria ainda aportar R$ 30.000 em ações apenas para que eu consiga efetivamente chegar ao ponto que eu estabeleci para isso. Só que o que eu vou fazer? Eu não estava imaginando que eu fosse fazer uma loucura que nem eu fiz recentemente, de fazer um aporte tão grande, de quase todo o meu dinheiro de uma vida aqui de trabalho. Então, o que provavelmente vai acontecer? Eu vou, claro, continuar aportando em fundos imobiliários, eu vou continuar aportando em ações. No entanto, ao invés de fazer um aporte tão grande e robusto em fundos imobiliários, eu vou virar um pouco a mão e colocar em ações. Claro, eu sempre vou reinvestir todos os rendimentos que eu receber, os dividendos, juros sobre capital próprio, só que talvez eu faça isso com um pouco mais de força nas ações, especialmente naquelas ações que são pagadoras de dividendos, para que efetivamente eu consiga ter um fluxo de caixa interessante entrando e um reaporte nos meus fundos imobiliários para que isso sempre me gere uma renda recorrente e crescente. Indo aqui para a divisão, eu vou até aumentar para que a gente consiga enxergar como que ficou minha divisão hoje. Se nós pegarmos aqui a Pinha Pizza de fundos imobiliários, ela está muito bem aqui dividida, que o maior fundo que eu tenho hoje corresponde a 11% aqui do meu patrimônio, VISC também com 11%, Veritá com 10%, aí o resto aqui tudo com 8%, 10%, 9%. Então, no geral, todos os meus fundos imobiliários eles estão com um percentual bastante próximo ali de dividendos e rendimentos que eu vou receber deles. Eu fiz uma conta aqui no Office, só mais ou menos para ter uma noção de quanto que eu vou receber, e pela conta que eu fiz, considerando os últimos rendimentos e já excluindo aqueles que não são recorrentes, eu cheguei a uma conta de aproximadamente R$ 1.265 de rendimentos para esse próximo mês, isso sem contar, claro, o que algumas ações podem me pagar. Se eu não me engano, o BMG ele vai me pagar no mês agora de fevereiro um valor bastante interessante, então eu vou receber inclusive um valor até maior. E dentro das minhas ações, eu não fiz nenhum aporte diferente daquele que eu mostrei para vocês no começo do mês. Então eu continuo aqui com grandes posições em TRPL e BMG, que provavelmente eu vou aumentar muito ainda. Via Varejo, eu não vou mais fazer aportes nela, eu até considerei aumentar um pouco minha posição, talvez colocar mais R$ 1.000, R$ 2.000 ali dentro, para que no longo prazo essa ação ela consiga me trazer uma valorização interessante. E IRB, eu vou continuar aportando aquele valor que eu sempre coloco, alguma coisa em torno de R$ 100 por mês, porque por mais que seja uma ação que eu considero bastante interessante e que no longo prazo eu enxergo como vencedora, eu quero fazer isso de uma forma muito cautelosa durante esse ano de 2023. Porque eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês também, para darem uma olhada. Eu já comentei que IRB tem alguns contratos de cauda ainda um pouco longa que vão até o final deste ano. Então, até que eu não veja que dentro dos balanços um lucro está sendo refletido ou que os prejuízos estão diminuindo de forma bastante importante, eu não vou aumentar meus aportes em IRB. Eu só vou manter aquele aporte de R$ 100 e focar nas empresas que hoje são as minhas principais e pagadoras de dividendos que me deixam bastante tranquilo. Claro, se vocês olharem aqui do lado, eu tenho um outro gráfico que mostra basicamente como meus fundos imobiliários, minhas ações, elas têm performado durante esse tempo. Os fundos imobiliários, no geral, eles não têm uma movimentação muito grande, mas IRB,
caiu bastante. BMG teve uma queda bem acentuada, porque eu comecei a comprar ali perto da casa dos seus R$ 4. Via Varejo também tem caído bastante. TRPL não tem uma movimentação muito grande. Para que vocês então tenham uma noção efetivamente, os fundos imobiliários e as ações, elas são as únicas fontes que eu tenho dentro do meu portfólio aqui de receita para que eu consiga rendimentos e sobreviver dos rendimentos futuros que eu vou receber disso aqui. Então, trazendo vocês aqui um pouquinho para mim, só para que a gente consiga terminar esse vídeo, que ficou bastante longo, mas eu acho que é importante que você tenha noção do que eu estou fazendo com o meu patrimônio, até para que você entenda que existe sim a possibilidade de você enriquecer dentro da Bolsa de Valores e existe sim a possibilidade de você viver de rendimentos, desde que você arrisque, desde que você tome frente dos seus investimentos, estudando, claro, efetivamente aquilo que você tem de dinheiro e de estômago para segurar de volatilidade e oscilações dentro da bolsa. Então, meu último pedido para vocês, depois de um vídeo tão longo como esse, é para que vocês se inscrevam aqui no canal, porque eu tenho uma meta que eu ando comentando bastante, que é, quando eu conseguir a monetização no YouTube, todos os meses de dezembro eu vou fazer uma doação do rendimento que vier ali das receitas do YouTube. E para isso eu vou convidar vocês também para o meu Instagram, que é o @método de investimento, que lá eu vou abrir uma caixinha e nós vamos decidir juntos para onde esse dinheiro vai ser doado. Então eu conto aqui com a sua inscrição, conto com o seu curtir também nesse vídeo e espero que tenham gostado desse conteúdo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!